tarde. Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa aula 15, que é de língua portuguesa, e depois nós vamos ter uma aula de matemática. Língua portuguesa hoje vai ser na gramática, tá certo? E o nosso assunto é tipos de frase. Tipos de frases. Quem lembra aí quais são os tipos de frases? Vocês devem lembrar. Tipos de frases, vamos lá. Frase é uma sequência de palavras organizadas que apresentam uma ideia de sentido completo ali, né? Toda frase ela tem que começar com letra maiúscula. Isso aí vocês já sabem, não é verdade? As frases elas podem ser declarativas, e as declarativas elas estão ali divididas em afirmativas e negativas. Elas também podem ser interrogativa, exclamativa e imperativa. Vamos ver lá. Uma frase declarativa afirmativa, como o próprio nome diz, expressa ali uma afirmação. Na escrita, ela sempre termina com um ponto final. Por exemplo, aqui, ó. Nós vamos almoçar. Uma frase declarativa afirmativa, eu estou afirmando que nós vamos fazer isso, e a frase aqui, ó, ela terminou com um ponto final. E uma frase declarativa negativa, professora, como é que é? Já está dizendo, ela vai expressar uma negação. E assim como a afirmativa, na escrita ela também vai terminar com um ponto final. Por exemplo, aqui uma verdade que nós estamos vivendo. Eu não fui à escola ontem. Ponto final. Uma frase afirmativa negativa. Por que ela é uma frase afirmativa negativa? Está expressando aqui uma negação. O não está negando. Eu não fui à escola ontem. Tá certo? E agora, uma frase interrogativa. Qual é aquela frase? Vocês lembram? A interrogativa é aquela que faz uma pergunta ou também pede uma informação. Ela termina com um ponto de interrogação e ela também pode ser feita, ela pode ser de duas formas, com uma pergunta direta e com uma pergunta indireta. Por exemplo, com uma pergunta direta. Você foi à escola ontem? Aqui eu estou fazendo uma pergunta direta, tá certo? É uma frase interrogativa com uma pergunta direta. Então ela tem que vir acompanhada do ponto de exclamação. Agora uma frase interrogativa, que é uma pergunta indireta. Ela não termina, em vez de terminar com um ponto de interrogação, ela termina com um ponto final, como por exemplo, aqui, ó, gostaria de saber se você foi à escola ontem. Se você foi à escola ontem, ponto final ali, entendeu? Não vou continuar escrevendo aqui na frase, porque já tem esse pedacinho aqui, então. Gostaria de saber se você foi à escola ontem. Pronto. Estou fazendo uma pergunta, mas eu estou fazendo uma pergunta de forma indireta. Portanto, não tenho ponto de interrogação. Perceberam aí a diferença? E agora nós vamos ver o que é uma frase exclamativa. A frase exclamativa, ela encerra a manifestação de um sentimento. Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, de surpresa, de raiva. E normalmente ela sempre vem acompanhada do ponto de exclamação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. As amigas combinaram de ver o filme juntas, só que aconteceu algo aí que não deu certo. Aí olha aqui a frase. Não acredito que você já viu o filme. Expressou um
sentimento aquilo. Ela ficou assim, surpresa, ela ficou um pouco com frustração, né? Por quê? Porque a colega foi ver o filme sem ela. Não acredito que você já viu o filme, não é verdade? E agora uma frase imperativa. As frases imperativas, elas expressam a ordem ou um pedido, às vezes até um conselho. Na escrita, ela também termina com um ponto final, mas ela também pode terminar com um ponto de exclamação, tá certo? Por exemplo, olha aqui, vou colocar aqui em cima. Essas amigas aqui, ó, estavam no cinema, né? Tinham combinado de ver o filme junto. Aconteceu alguma coisa que elas não foram. Aí uma das amigas foi lá. Quando ela chegou lá no cinema, só ela, estava escrito assim: desligue o celular no cinema. É uma frase imperativa, veio acompanhada do ponto de exclamação, mas ela está expressando aí uma forma de ordem, uma forma de pedido, né? Quem já foi no hospital tem sempre uma plaquinha, uma enfermeirazinha dizendo: faça silêncio. Não é verdade que tá assim? Então, lá no final dessa frase tem um ponto de exclamação e ela está indicando também um pedido, uma espécie de ordem ali, que não pode fazer barulho naquele local, tá bom? E aí vocês vão ver aqui atividades de vocês referente a esse conteúdo de tipos de frase, que está aqui na gramática de vocês, tá? Tem todas essas atividades aí, tá bom? E vocês vão fazer a parte da atividade, esse reforço ortográfico, nessas páginas que eu estou mostrando aqui, ó, da página 94 até a página 103. Ai, professora, mas a senhora vai passar muitas páginas. Na verdade, os nossos livros vocês já conhecem, né? Às vezes vem uma ou duas folhas de atividade no máximo. E o restante das folhas são tudo texto explicativo. Por isso que as páginas são assim, ó, né? Normalmente de 9, 10 páginas. Por quê? Porque a maioria das páginas são apenas textos explicativos para que vocês possam ler na casa de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, a gente tira lá no nosso canal, onde a gente se encontra todas as tardes. Agora, ainda continuando aqui na nossa aula 15, nós vamos fazer agora a nossa aula de matemática, tá certo? A atividade para essa aula está aqui, já no quadrinho, dizendo onde é que tá, tudo bonitinho. E o assunto é multiplicação. Numa multiplicação, o que é uma multiplicação? É a soma de parcelas iguais em uma operação que indica quantas vezes o número vai se repetindo. Não é verdade? O sinal da multiplicação é esse aqui. A gente lê esse sinal aqui como vezes. Não é verdade? E aqui está os fatores da multiplicação. Essa parcela aqui é o multiplicando, essa aqui é o multiplicador. E aqui é o produto, que é o resultado dessa multiplicação aqui. 3 vezes 4, a quantidade aqui é 12, não é verdade? E aí vocês vão ter uma atividade em relação a isso, que são as continhas de multiplicação, que vocês já estão bem habituados em fazer. E aqui na página 152, nós temos o assunto propriedades da multiplicação. E aí nós vamos ver a propriedade comutativa, primeiro, né? Qual é essa propriedade? Se nós trocarmos a ordem dos fatores de uma multiplicação, o produto não vai se alterar. O que é o produto? Resultado. Não se altera de forma alguma. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes o 4, mas se eu tivesse 4 vezes 3. Aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma coisa, né? 3 vezes 4, mas se eu tivesse aqui dessa forma, o produto não alterou, não é verdade? As parcelas estavam diferentes, mas o produto
não alterou. Então, a essa propriedade da multiplicação, nós damos o nome de comutativa. É aquela que, se nós trocarmos a ordem aqui, ó, os fatores, que é a ordem, que são essa ordem, esse produto aqui não vai se alterar, tá certo? E aí nós temos a segunda, que é chamada de associativa. Vamos ver aqui como é que essa daqui funciona. A associativa já está dizendo, se nós associarmos os fatores de uma multiplicação de diferentes maneiras, o resultado também não vai se alterar. Como, por exemplo, eu tenho essa continha aqui, ó, 12 vezes 8 vezes 10, não é verdade? Aí o que eu vou fazer primeiro? Aqui, ó, 12 vezes 8. Quanto é 12 vezes 8? Eu já sei que dá 96. Aí eu vou pegar esse resultado aqui, ó, vou multiplicar com 10. 96 vezes 10, eu já sei que vai dar 960. Tá vendo aqui? Fiz desse jeito aqui, ó. Agora eu vou fazer uma associação de parcelas e vamos ver se esse resultado vai ser o mesmo. Vamos lá. Vou pegar aqui o 12 vezes 8 vezes 10. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, nessa continha aqui, ó, eu vou resolver primeiro isso aqui. Vou repetir o 12. Quanto é 8 vezes 10? Isso mesmo, 80. 12 vezes 80. 12 vezes 80, eu já sei que vai ser quanto? 12 vezes 80, eu já sei que vai ser 960. Esse resultado aqui tá igual a esse aqui? Então, eu fiz uma associação de parcelas e o produto continuou o mesmo, não teve nenhuma alteração. Numa propriedade de multiplicação também, nós temos aqui o elemento neutro. O que é elemento neutro, professora? Vamos já lembrar, porque nós já estudamos isso aqui. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Isso significa que, ao multiplicar qualquer número natural por 1, o resultado é o próprio número. Por exemplo, 14 vezes 1 vai ser 14. 1532 vai ser 1532, porque qualquer número, não importa o valor, se eu multiplicar por 1, vai ser o produto dessa multiplicação, vai ser o próprio número, tá certo? E numa multiplicação também nós temos aqui o elemento nulo. O que é o elemento nulo? Vamos já lembrar aqui. O produto de qualquer multiplicação, de qualquer número multiplicado por zero é sempre zero. O elemento nulo é o zero. Se eu tiver qualquer número do mundo, qualquer número que vocês possam imaginar, 1273 vezes zero, qual é o produto dessa multiplicação? O resultado vai ser o mesmo número, 1273. Porque o zero é o elemento nulo na multiplicação. Então, vocês vão ver essa atividade aqui, está na página 152, na 153, vocês vão fazer tudo direitinho. E na página seguinte, nós temos a multiplicação de números naturais. Não é verdade? Que é aquela multiplicação de números naturais por 10, por 100, por 0, por 1000. Lembra lá? Aquela multiplicação de números que nós fazemos por 10, por 100, por 1000, que a gente pega aqui. Por exemplo, 8 vezes 10. O que a gente faz aqui? Eu vou acrescentar esse zero no meu resultado. Se eu tiver dois zeros, eu vou acrescentar, quando é por 100, o 100 tem dois zeros, eu acrescento aqui, ó. Entendeu? Se for 3 zeros, no caso do 1000, acrescento lá, vai ficar 8.000.
Então, a multiplicação de números naturais é essa aí. Só estou colocando essa parte aqui para que vocês relembrem, porque isso é uma coisa que vocês já sabem fazer. Agora nós vamos fazer o quê? Múltiplo de um número natural. O que é o múltiplo de um número natural, professora? É o produto desse número por um número qualquer, né? Que multiplicado é ali por um número qualquer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, como por exemplo. Como é isso, professora? Vamos ver aqui. Duas vezes 0, 0. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o múltiplo é isso aqui, ó. Esse resultado aqui que você dá de um número, tá? É um número natural, que é o produto desse número multiplicado por outro número natural, entenderam? E aí, nós representamos o conjunto dos múltiplos dessa forma aqui, ó. Se eu quiser um múltiplo de 2, eu vou dizer assim para vocês, eu quero os 5 primeiros múltiplos de 2. Você vai lá, vai fazer a tabuada de 2, de multiplicação, e vai colocar aqui os 5 primeiros múltiplos de 2. Por exemplo, 2 vezes 0, 0. O primeiro múltiplo de um número sempre será o 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Quanto é 2 vezes 4? 8. E quanto é 2 vezes... No caso aqui seria 2 vezes 3 primeiro. 2 vezes 3, 6. E depois 2 vezes 4, que seria 8. Então, 0, 2, 4, 6 e 8 são os 5 primeiros múltiplos do número 2. Não é verdade? Aqui não tem 5 números. Então, dessa forma que nós calculamos os múltiplos, tá certo? Essa atividade também, só estou fazendo aqui para que vocês relembrem. Por quê? Porque isso é uma atividade que nós já fizemos várias vezes na nossa sala de aula e vocês já estão com ela, com certeza, aí na ponta da língua, porque eu sei que vocês já sabem todo esse conteúdo. Tá certo? Qualquer dúvida, a gente tira lá no grupo. Boa tarde.